Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Instrução Normativa número 76 e número 77. Pretendo finalizar a Instrução Normativa número 76 ainda nessa aula e a próxima aula normativa número 77. Tá? Não irei ler todos os artigos, todos os parágrafos, nós iremos ler o mais importante, né? As modificações que mudaram aí dentro desse tempo. Detalhe, conteúdo de prova, já mandei lá no grupo para vocês, tá bom? Então, assim, peço vocês que estudem, leiam o material, releiam o material. É agroindústria, então, assim, nós vamos falar que o leite da vaca tem que sair branquinho, porque existe explicação. Não, esse não é nosso foco, tá? No momento. Tudo bem? Pessoal, então a Instrução Normativa número 76 e número 77, ela foi criada com o intuito de padronizar algumas modificações que havia tido lá no contexto normativo número, acho que 52, dentre outras, 61, né? Então, houve aí esta mudança, né? Ou seja, padronizar uma série de burocracias aí. Bom, hoje o que a gente vai falar, pessoal, na normativa, é o que está em vigor, vocês viram isso lá, né, em bovinocultura de leite. Vou frisar novamente a parte de lei, tá? A gente vai trabalhar muito com as normas da legislação número 76, 77, porém eu vou entrar em alguns detalhes da normativa número 51, que foi uma bem antiga aí que a gente teve, tá bom? Pessoal, o Ministério, né, de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, no uso da atribuição, lhe confere o artigo 87 do parágrafo único, né, decidiu impor a lei. Né? Qual a lei? Para que essa lei? Qual o fundamento desta lei a todo o pessoal aí, né, produtores, da cadeia dos produtores? Então, artigo 1. Ficam aprovados os regulamentos técnicos que fixam a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado. Até o presente momento, estaremos trabalhando com a parte de leite cru, tá? Quando eu falo leite cru, ordenhou ali o animal, caiu no resfriador, aquilo lá é leite cru, tá? O leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A, na forma dessa instrução normativa e do anexo único. Ponto, tá? Ou seja, nós vamos falar sobre a característica do leite cru refrigerado, do leite pasteurizado e do leite pasteurizado tipo A na normativa aí, tá bom? Para quem trabalha na cadeia produtiva, teve algumas desavenças aí um tempo, devido que o pessoal foi um pouco mais rígido em alguns pontos e mais flexível em outros, né? Então, no artigo 2, pessoal, do regulamento, né, para fins deste regulamento, o leite cru refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite derivados sob supervisão de inspeção. Quando eu digo que ele é sob supervisão de inspeção oficial, eu estou dizendo que ele é sob inspeção do CIM, que é o Centro de Inspeção Municipal, né, do município, o CIE, né, que é estadual, e o CIP, que é federal, tá? Dentre outras cadeias aí. No artigo 3, na refrigeração do leite, né, e no seu transporte até o estabelecimento, devem ser observados os seguintes limites máximos de temperatura. Agora nós já estamos falando de temperatura, pessoal. Presta bem atenção aí, tá? Recebimento do leite no estabelecimento é de 7 graus Celsius, tá? Admitindo-se excepcionalmente o recebimento até 9 graus Celsius. Olha para vocês verem aí a diferença aí no contexto. Quando eu digo isso, pessoal, né, de recebimento
do estabelecimento, recebimento do leite no estabelecimento, ou seja, lá na propriedade, é o que a normativa fala. Acho que o Clay, se eu não me engano, o Clay também trabalha com isso. Clay, qual é a temperatura que vocês colocam lá na propriedade? Lá dentro, na hora que vocês ordenham, qual que é a temperatura? Ciro, o leite entra in natura e o tanque mantém ele gelado entre... hoje lá na fazenda está em 3 graus e está sempre acionando. A temperatura entre 3 e 5 graus ele está mantendo acionado. Mas tem a temperatura por falta de regulagem. Tá. O normal lá que vocês trabalham sempre é o padrão... De 3 graus. Certo. Esse, pessoal, de recebimento do leite de 7 graus Celsius é o que a lei permite, tá? Até, né, os 9 graus Celsius aí. Conservação, a expedição do leite no posto de refrigeração é de 4 graus Celsius. Posto de refrigeração, assim, é lá na fazendinha, né, bonitinho. Quanto mais gelado o leite, melhor é a conservação, melhor é a qualidade do leite também, porque se eu aumento a temperatura, eu vou fazer com que aumente o que a gente chama de UFC, que é a unidade de formação de colônias, né? Então isso vai me prejudicar, o leite ele vai acidificar, tá? Ciro, Pode falar. em caso de falta de energia, agora tem o gerador, mas antes não tinha. Já teve a oportunidade de chegar o coletor lá e verificar a temperatura do leite, e ele está a 8 graus e eles não levar, é proibido de levar, fica o leite para trás. Isso também tem muito a ver, pessoal, com o laticínio também, tá? Tem muito a ver essa questão, mas quando vocês vão ver, o Clay já deve ter a ciência, igual quem trabalha com leite já deve ter ciência, mais ou menos como é que é laticínio também. Parágrafo único, que é o que nos interessa. O programa de autocontrole do estabelecimento deve buscar garantir, com base no volume de produção, na frequência de coleta, na capacidade do equipamento de refrigeração da propriedade rural e no tempo de transporte até o estabelecimento. Quando eu digo estabelecimento, é lá no laticínio, tá? Que a temperatura de recepção do leite atenda a temperatura de até 7 graus Celsius, tá? Estabelecido no inciso 1. Então, moçada, até lá na fazendinha nossa, o padrão é de 4 graus Celsius, né? O máximo ali. Às vezes vai para 5, às vezes para 4, também tem aquela diferença quando o leite está entrando, né? Às vezes o leite está resfriado, aí você vai fazer uma nova ordenha, né? Então tem todo esse padrão, mas 4 graus Celsius. O entreposto aí do caminhão de 7 graus Celsius, dependendo, olha, excepcionalmente 9 graus Celsius. Pergunta de prova, tá bom? Então, eu vou falar assim, isso é de acordo com a lei, tá? Qual é a temperatura do posto de refrigeração, eu vou colocar da propriedade, quantos graus Celsius é permitido pela lei? Letra A, 1 grau Celsius. Letra B, 2 graus Celsius. Letra C, 4 graus Celsius. Letra D, 7 graus Celsius. Tá? Aí vocês vão lá e marcam 7 graus Celsius, tá errado. Bom? Mas 1 grau Celsius, que daí eu não contamino o leite, eu não faço com que a colônia se manifeste. Porém, não foi essa a pergunta. Eu quero saber o que está na lei. Então, é 4 graus Celsius. Bem como prever medidas de mitigação de frequência da ocorrência de expedição citada, neste caso, que deve ser aleatória. É a mesma coisa que eu falei para vocês, dada a parte quando entra e quando sai o leite, tá bom? O leite cru refrigerado deve atender às seguintes características sensoriais, tá? Sensoriais, isso é pergunta de prova. Primeiro, líquido branco, opalescente, homogêneo. Tá? E odor característico. O que é um odor característico? O leite pode estar fedendo cachorro molhado? Não. O leite pode estar fedendo azedo? Não. Então, ele tem uma característica do leite mesmo. Quem nunca sentiu
o leite, ele tirou o leite, se tirou a característica do leite, né, gelado ou do leite cru, nós temos que fazer isso em prática, tá? Artigo 5º. O leite cru refrigerado deve atender os seguintes parâmetros. Nós falamos em cima as características sensoriais, agora nós estamos falando dos parâmetros físico-químicos, tá? Primeiro, teor mínimo de gordura, pessoal, é de 3 gramas, né? Eu pego aí 3 gramas, eu sei que o parâmetro aí é 3 gramas, eu vou dividir ele por 100 gramas. Então, cada 100 gramas de leite, porque o leite ele é quilo e não litro, mas hoje ainda usa litro, ele é quilo. Você tem que ter ali, né, 3 gramas, tá? Por 100 gramas de quilo de leite produzido, tá bom? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber se o meu leite está atendendo essa requisição? Alguém pode falar? Alguém? O professor, não lembro muito não, mas vamos chutar. É análise laboratorial, né? Acertou, parabéns. Mediante análise laboratorial, tá? Depois, teor mínimo de proteína. Isso tudo pergunta, assim, pessoal, que cai em concurso brincando. Vocês, como técnicos, futuramente vão prestar um concurso aí numa Secretaria da Fazenda, ou sei lá. Pessoal, vai trabalhar com animal, isso é básico, tá? Isso é lei. Teor mínimo de proteína total, 2, grama por 100 gramas de leite. Então, 2 inteiros, 9 décimos de gramas por 100 gramas. Se ele tem alta questão de proteína, é considerado um leite bom. Se ele tem baixo do que isso aí pela lei, ele é considerado um leite ruim, tá? Não é ruim, a lei não vai falar se é bom ou se é ruim. Ele vai colocar o tipo e a classificação e a serventia dele. Teor mínimo de lactose, anidrina, tá? De 4,3 gramas por 100 gramas, tá? Detalhe, alguém sabe o que é lactose? É o açúcar do leite, né? No caso. Isso, é o açúcar do leite, tá? Então, quem tem problema de lactose aqui na turma aqui? Alguém tem problema de lactose? Alguém? Ninguém? Então tá bom. Respondendo a pergunta do Rafael. Por que quilo e não litro, tá, do leite? Isso é fácil. Se eu pegar 1 litro de água e pesar 1 litro de água, eu vou ter 1 quilo de água. O leite ele não é mais litro devido à questão de materiais que ele contém. Que materiais? Como a gente fala, matéria orgânica. Que matéria orgânica? Por exemplo, o leite ele tem gordura, ele tem caseína, ele tem proteína, ele tem açúcar, diferente da água, tá bom? Isso eu tô falando do leite cru, tá, Rafael? Vamos lá. Teor mínimo de sólidos não gordurosos, de 8,4 gramas por 100 gramas de leite, né? Teor mínimo de sólidos totais de 11,4 gramas por 100 gramas de leite. Tudo é medido por 100 gramas. E quando o cara produz 10 mil quilos de leite, multiplica esse valor que deu lá na análise por 100 mil litros de leite, 10 mil litros de leite, por quanto ele produz. E você depois divide o valor lá, você vai ter uma continha ótima. Isso a gente vai fazer em prática lá quando a gente for visitar uma propriedade. Acidez, olha bem, acidez titulado entre 0,14, né, 14 centésimos, e 0,18, tá? 18 centésimos, expresso em gramas de ácido láctico por 100 ml. Tá
bom? Isso, como é que a gente vai fazer? Eu vou trazer uma análise, vai ser feita uma aula prática, eu vou fazer esses cálculos com vocês lá na aula prática, tá bom? E falar nisso, Clay, lá na propriedade vocês pagam para fazer análise de leite ou não? Vocês conseguem análise? Tem, além das análises do laticínio, a gente consegue, sim, algumas análises por fora. E pagamos, sim. Certo. Eu tenho algumas análises, tá? Quem de vocês quiser levar análise de leite ou pesquisar, o Clay puder ceder algumas análises, antiga, mais nova, algumas mudanças, a gente vai trabalhar com esses cálculos aí, tá? Posso, sim. Eu vou na fazenda e vou providenciar algumas análises para ceder para vocês. Certinho, muito obrigado. Estabilidade ao alizarol na concentração mínima de 72%. O que é 72% aí? Quando eu digo a estabilidade ao alizarol, o alizarol eu acredito que todos conhecem, né? Na concentração mínima de 72%, é o que é usado a campo. Ele é um alizarol não puro, ele é um alizarol diluído, tá? E eu vou explicar isso para vocês lá na frente. Eu vou ver se eu consigo os alizaróis e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Densidade relativa a 15 graus Celsius, tá? Entre 1 inteiro e 28 milésimo, a lei ela é bem explícita, tá? 1,28 ou 1,34, tá? Isso é uma relativa, é uma densidade do leite. Isso eu não tenho como falar para vocês, porque isso eu precisava do equipamento, que nada, ele vai custar quase 4 mil reais. Então, esse equipamento é muito caro, para nós não compensa agora no momento. Mas eu vou mostrar para vocês, por vídeo, eu vou tentar encaminhar para vocês verem, tá? Índice crioscópico, tá? Entre 0,530, tá? Graus Ortvert, tá? Negativos. Isso aqui, pessoal, nós não vamos aprofundar muito. Isso aqui precisa do equipamento no laboratório, que é um conversor de temperatura. Tem toda uma tabela, tem todo um parâmetro a ser seguido. Isso ele só vai usar, pessoal, em última das últimas instâncias, tá? Isso aqui eu não vou cobrar, mas eu vou falar para vocês e vou explicar o motivo. Quando eu vou usar esse índice crioscópico, é a partir do momento em que eu vou fazer uma contagem do leite. Lá nas análises de bioquímica da vida, as análises sensoriais, físicas, químicas, biológicas, eu vou usar esses parâmetros aí para fazer alguns cálculos, tá? Para me saber aí esse índice aí que tá. Então, a tabela, eu vou ver se eu consigo com a professora essa tabela para mandar para vocês. Artigo 6º. O leite cru refrigerado não deve apresentar substâncias estranhas. Peraí. A sua composição, tais como agentes inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes de acidez e reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico. Eu já cheguei em propriedade em que essa propriedade usa alguns materiais para não ter alteração de acidez no leite deles. Ixi, é o que a gente está mais cansado de ver, né? O pessoal fica com medo aí da queda de energia, fica com medo de alguns parâmetros aí e coloca alguns padrões químicos lá dentro que a gente não pode citar, porque é perigoso até a gente ser processado. E mantém esse leite lá limpo e fino, como se nada tivesse acontecido, tá? Quando o laticínio chega a pegar uma coisa dessa, pessoal, isso dá cadeia, tá? É quebra de contrato na hora, é um rolo por cima de rolo. O leite, parágrafo único, o leite cru refrigerado não deve apresentar resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes acima dos limites máximos previstos nas normas complementares. Quando eu digo contaminantes, pessoal, antibiótico, né? Lá não pode constar antibiótico lá no
vocês, no leite, tá? Isso é um teste simplesinho, eu vou ver se eu consigo também para mandar esse vídeo para vocês, do teste de algum contaminante. É um vídeo assim de 15 segundos, vocês vão ver como é que é feito. Artigo 7º. O leite cru refrigerado de tanque individual ou de uso comunitário deve apresentar médias geométricas trimestrais de contagem padrão em placas máxima de 300.000 unidades de formação de colônia por milímetro, ou seja, 300.000 unidades de UFC por ml, tá? Então, o que é UFC? Unidade de formação de colônias, tá? Pergunta de prova. E contagem de células somáticas de, no máximo, tá? 500.000 células por mililitro. Bom, começa por aí. Inciso 1. Há, em caso de ausência de resultado mensal, para a composição da média geométrica trimestral. Isso, pessoal, está lá na redação seção normativa número 58, tá? Artigo 8. O leite cru, o que a gente está estudando, pessoal, o que eu preciso passar para vocês, eu vou grifar todos, tá? Porque eu faço até de vocês estarem estudando. O restante fica como curiosidade para vocês poderem ver atrás. O leite cru refrigerado deve apresentar limite máximo para contagem padrão em placas de 900.000 unidades de formação por colônias por mililitros, tá? Antes do seu processamento no estabelecimento industrial. Bom, olha aí para vocês verem outra questão. Quando eu digo isso, pessoal, né, um leite refrigerado, a contagem padrão de placas teve uma alteração significativa. Bom, deixa eu caçar aqui onde está a outra parte para vocês. Depois eu vou passar as legislações, vocês vão olhar lá as antigas e comparar. Eu vou comparar aqui para vocês quando eu achar aqui. Tá fácil para me achar. É proibido o uso de aditivo ou coadjuvante de tecnologia no leite cru. É proibido, não recomenda-se, tá? Qualquer seja o tipo, conservante, probióticos, simbióticos, enfim, é proibido. Leite é leite, tá? Artigo 10. O leite cru refrigerado, tá? Leite cru refrigerado, quando provenientemente de posto de refrigeração, deve ser identificado por meio de rotulagem e transportado em carros-tanque isotérmicos com, deixa eu descer, todos os compartimentos lacrados ou acompanhamentos, né, de boletim de análise do laboratório do estabelecimento expeditor. Quando eu falo isso, pessoal, estou falando de posto de refrigeração, por exemplo, na comunidade de assentamento, onde tem 10 produtores utilizando o mesmo resfriador, tá? Então, tem que ter esses parâmetros aí para poder estar observando. O leite cru, artigo 11. O leite cru recebido em latões deve atender aos mesmos critérios de estabelecimento para o leite cru refrigerado, com exceção da temperatura. Aí já muda totalmente o caso. Ainda nós temos produtores, poucos, mas que entregam leite nos latões. Capítulo 2. Ô Ciro, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Sobre o leite cru lá no latão, essa temperatura, igual no caso, ele tem uma temperatura que chega a ser passada assim igual que fica dentro daqueles refrigeradores? Ou ele é aquela temperatura normal que assim que ele é retirado da vaca? Independentemente, o cara ele não vai conseguir colocar um latãozão, os latões de 50 litros, dentro de um poço refrigerado. A lei diz o seguinte: é recebido os leite em latão, né,
até no momento em que a lei vai falar o seguinte, com a exceção da temperatura, que ele não pode transportar, se não for todo dia, porque o leite dentro do resfriador, quando ele mantém aquela temperatura, ele aguenta determinado tempo. O leite natão, não. Se eu tirar leite de manhã e deixar ele a tarde todinha lá, amanhã ele já não presta. Então, é eu pegar esse leite ali, só para concluir a sua pergunta aí, sua resposta, a sua pergunta que você fez, e colocar dentro do resfriador. Ou senão, o leiteiro passar de imediatamente e pegar esse leite. Provavelmente, quando chegar, esse leite vai ter a finalidade de virar queijo, né? Ou senão, ele vai pegar esse leite que está no latão e levar para uma comunidade mais perto, tá? Que tem um resfriador para poder envasar esse leite, resfriar esse leite. Entendido, Natal? Mais ou menos. Mas assim, existe algum processo mais ou menos igual a câmara fria que já utiliza, coloca vamos supor, já os próprios latão, os galão dentro? Não existe entendi. Isso não, né? Não entendi, repete. Por exemplo, tem os que passa pelo refrigerador, geralmente está na ordem ali, já cai direto, certo? E eu quero saber o seguinte, aqueles que vai para aqueles galão, que geralmente em alguns casos, sem ter a necessidade de tirar dos refrigerados e passar para os galão. Em muitos casos, já tira dentro, já passa direto para os galão. Existe algum processo, tipo uma câmara fria, que com aqueles galão, coloca eles lá dentro? Ou simplesmente não? Simplesmente só tira direto do refrigerador e passa para os galões? Não, simplesmente o cara ele vai tirar, né? Não tem como ele transportar se o local onde ele for receber esses latões, esse leite, for longe. Então, a lei, até no momento, até aqui, ela não falou assim, por exemplo, Natal, sendo um pouco grosseiro na forma da legislação. E um fiscal pode chegar e falar, bom, você está colocando seu leite dentro de um latão. Como é que esse leite vai ser armazenado? Qual que é a temperatura? Nós vimos que a temperatura é 4 graus Celsius. Como é que você vai fazer essa temperatura dentro desse latão? Fica 4 graus Celsius aí. Também não tem como. Até no momento a legislação ainda não falou nada disso. Antigamente não. Antigamente o cara tirava o leite todo dia de manhã cedo, daquele horário, o leiteiro estava passando para pegar. Chegava dentro do laticínio, esse leite ou ele já era processado rapidamente, ou senão ele era resfriado. Então, não tem como eu falar para você, a temperatura dele vai ser 7 graus Celsius, 9 graus Celsius. Porque isso é N fatores. Por exemplo, o tempo de saída desse leite do teto da vaca, o tempo que esse leite vai ficar no balde, o tempo quando eu falo tempo clima, você vai estar chovendo, você vai estar calor. Então, não tem como eu falar para você, até no momento, que o leite, vamos supor que ele vai ter uma temperatura lá. Então, até no momento, a legislação proíbe. Ele vai pôr ali no latão e vai levar até um posto de refrigeração mais rápido. Tá? Até no momento. Vamos ver o que a legislação fala para a gente mais para frente. Capítulo 2. Regulamento técnico da identidade e qualidade do leite pasteurizado. Ou seja, Natal, até aquele momento, sem chance para quem produz leite no latão. Senão, colocar para esfriar. Tá? Artigo 12. Para os fins deste regulamento, leite pasteurizado, olha para vocês verem que eu faço uma pergunta aqui. O que é leite pasteurizado? É o leite fluido submetido a um dos processos de pasteurização previsto na legislação vigente, envasado automaticamente e em circuito fechado, é destinado ao consumidor, ao consumo humano direto. Tá? Parágrafo único. É proibida a pasteurização de leite previamente envasado. É proibido. Tá? Artigo 13. O leite pasteurizado, de acordo com o conteúdo da matéria gorda, é classificado denominante como leite pasteurizado integral, o leite pasteurizado semidesnatado ou leite pasteurizado desnatado. Isso tudo vai depender da gordura do leite. Tá? Artigo 14. O leite pasteurizado deve atender as seguintes características sensoriais. Primeiro, líquido branco
fosfalecente homogêneo e odor característico. Nós já vimos falando isso lá em cima. Físico-químico novamente, tá? Esse aqui a gente já falou todinho novamente. Eu acho que isso aqui, não está repetido. Ou alterações. Então, teor de gordura mínimo, repetindo, 3 por 100 gramas. Isso aqui tudo a gente falou. Eu vou pular isso aqui. A legislação apenas está frisando novamente, porque é um leite pasteurizado. Volta o mesmo processo para repetir o que é um leite pasteurizado. Isso aqui eu não vou falar novamente, tá bom? A gente vai pular porque a gente já viu isso lá em cima. A gente vai perder muito tempo. Isso aqui também já falamos. Detalhe. Só que aqui nós falamos de lactose, proteína, teor de sólidos, enfim. Aqui ele vem testes enzimáticos de enzimas. Uma prova que é um teste de fosfatase negativo e a prova de peroxidase positivo. Isso é um teste feito em laboratório. Eu vou conseguir esses vídeos, vou estar encaminhando para vocês verem tanto que é curioso isso. Artigo 16. O leite pasteurizado deve atender ao critério microbiológico do estabelecimento no anexo único desta instrução normativa. Presta atenção. Parágrafo único. O programa de autocontrole do estabelecimento deve completar a avaliação microbiológica do leite pasteurizado, utilizando como ingrediente na produção de outros produtos lácteos. Por exemplo, pessoal, o mesmo leite que eu utilizo para fazer um queijo, um iogurte, um requeijão, ou N formas, não é o mesmo leite, é a mesma qualidade de leite que eu vou estar usando, mesmo teor de gordura, que eu vou estar usando para fazer um leite desnatado, né? Então, tudo é aproveitado. O que a legislação diz para nós é o seguinte, quando eu falo fatores microbiológicos, é que um leite, quando ele contém menos micro-organismos, quando ele é armazenado de forma correta e manuseado de forma correta, ele é um leite considerado um leite de qualidade. Tá? Anexo também vai vir dentro do estabelecimento que vocês estão entregando leite. Esse estabelecimento laticínio, ele vai estar fazendo com o SIM ou com o CIE, se ele é estadual, se ele é federal, se ele é municipal, enfim, tá? Quem vai dar esses parâmetros também é o laticínio. Artigo 17. Na conservação do leite pasteurizado, devem ser atendidos os seguintes limites máximos de temperatura. A refrigeração após a pasteurização é de 4 graus Celsius. A estocagem câmara frigorífica de expedição é de 4 graus Celsius. E entrega ao consumo de 7 graus Celsius. Tá? Então, ele refrigerado é 7 graus. Após a refrigeração, 4 graus Celsius, né? Ele armazenado até chegar nas nossas mesas é 4 graus Celsius. Quando ele está ali no supermercado, é para entrega do consumidor, é 7 graus Celsius. Bom? Parágrafo único. O leite pasteurizado deve ser transportado em veículo isotérmico com unidade frigorífica operante. Não é eu pegar, até vou frisar a questão dos latões, e colocar os latões lá de 50 litros e sair achando que a vida está perfeita lá, que está dando 9 graus Celsius, 10 graus Celsius lá dentro. Imagina um calor desse, o laticínio é cerca de 20 km, imagina um calor desse nos latões de 50 litros cheios de leite. O que não vai virar isso quando chegar lá dentro do laticínio? Né? Então, é preferível a lei cobra em caminhões, né, o transporte em veículo isotérmico, que é o que nós temos, né, a temperatura lá dentro é 1, para não deixar pegar a umidade de fora, tá? Artigo 18. O leite pasteurizado não deve apresentar... Ciro. Oi? Igual você falando sobre o transporte, aqui, os veículos destinados para esse fim, me diz aqui, quem que faz a fiscalização daqueles veículos sobre essas vistorias? Porque é lógico que por fora a gente vê uma coisa, né? Aham. E por dentro, sobre esse transporte, como é que
já está validando esses veículos? Sei. Então, quem faz esses processos é uma ótima pergunta, Natal. São médicos veterinários, tá? Que passam, técnicos que passam em concursos federais, é a mesma coisa no abatedouro, que ele fiscaliza todo o processo quando chega lá dentro do tantas análises até o momento em que sai. Se tem alguma coisa indevidamente, o médico veterinário ele é autorizado, o técnico ele é autorizado mediante juiz a poder parar a fábrica. Tá? Esse é um técnico fora. Por exemplo, no laticínio aqui, tem um veterinário do laticínio e tem um veterinário do CIF, né, que é o Centro de Inspeção Federal. Ele tá ali para ferrar. Qualquer coisa que estiver fugindo da lei, ele vai parar, tá? Ele vai ter que parar. Ah, mas lá na fazenda acontece uma coisa, vocês podem ter certeza, quando chega lá dentro do laticínio é outra coisa totalmente diferente. Tá? Depende do laticínio também, tem laticínio que é muito sem vergonha. Tá bom? Entendido, Natal? Então quem faz isso são técnicos. Certo. Então, mas a fiscalização então é feita no laticínio? Isso? Dentro do laticínio tem os técnicos lá. Por exemplo, o médico veterinário ele vai estar lá dentro, né? Ou um técnico, enfim, ele vai estar lá dentro, tá? Mas em transporte, acontece, às vezes, fazer essa fiscalização também, parar, por exemplo, quando está fazendo o transporte ou só quando já chega o destino final? Quando chega lá dentro. Primeiro porque o cara, quando ele, o caminhoneiro lá, quando ele vai pegar o leite na fazenda, ele já pega, ele já faz alguns testes, alguns parâmetros lá, para poder levar esse leite até o laticínio. Quando chega, a responsabilidade é do proprietário até ali no momento, né? Se o leite dele tá bom, se não tá. A partir do momento em que o leite está dentro do caminhão, a responsabilidade é do motorista. Por que é do motorista? Porque todas as análises já foram coletadas, né? Todos os laudos já estão ali, vão estar ali naquelas análises. Quantidade de litro, de quilo de leite que ele pegou na propriedade, enfim, todas as informações. A função dele é só pegar e levar. Quando chega lá dentro, é realizada essas análises, essas amostras, né, são pegas, são realizadas análises bioquímicas, né, e aonde essas análises são realizadas, é feito o parâmetro. Então, esse leite está com acidez, esse leite está com antibiótico, esse leite está isso, esse leite está, enfim. Aí entra o médico veterinário. O médico veterinário já entra a partir do portão. O leite chegou, eles já entram ali. Eles não têm como fiscalizar o caminhão quando ele está rondando de fazenda por fazenda, né? Não existe essa possibilidade. A partir do momento em que chega lá no laticínio. Tá, Natal? Agora, compreendido. Se você escutar, pelo meu tempo de formação, pelo meu tempo de trabalho, que eu tenho, um veterinário fala assim, eu acompanho todos os caminhões que chegam em todas as propriedades. Ele é o maior mentiroso da face da terra. É ele. Por quê? São muitas propriedades, são muitas coletas, são vários caminhões. Ele não consegue, se não chegar até ele. Como é que chega até ele? Lá dentro do laticínio. Artigo 18. O leite pasteurizado não deve apresentar substâncias estranhas em sua composição, tais como agentes indicadores, tá? Inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes de acidez e reconstituintes da densidade ou índice crioscópicos, tá? O leite pasteurizado não deve apresentar resíduos do produto de uso veterinário contaminantes acima dos limites máximos previstos em normas complementares. Aí eu canso de falar, pessoal, o médico veterinário não é que não queira que nós possamos fazer vacina, podemos fazer vacina sim. Só que a responsabilidade do medicamento é que quando fala intramuscular, ele é aplicado no músculo. Quando fala subcutâneo, enfim, outros, ele tem um método de aplicação. Aí chega um fulano da vida, ele vai fazer um medicamento que ele dá opção, né, num gado de leite. Se ele é aplicado direto na veia, se ele é aplicado no músculo, dessas duas opções. Aí no gado de leite, ele vai e aplica direto na veia do animal. E aí ele esquece que para fazer o leite, a vaca
fazer o leite, é filtrado o sangue, né? E lá na análise de leite, vocês podem ter certeza que se for algum químico que vai contaminar o leite, ela vai aparecer, tá? Então, isso é sério, seríssimo. No entanto, que vocês podem perguntar quem é médico veterinário, qual a disciplina que foi mais difícil para eles dentro de uma faculdade? Chama farmacologia, que é farmácia, e a questão de bioquímica, tá? Porque o cara tem que saber, senão ele não passa. Então, isso é muito importante quando vai fazer aplicação de medicamento lá no animal. Por exemplo, aplicar antibiótico na veia do animal, né, pessoal? Isso é assim, uma coisa que existe, depende do medicamento, depende da empresa, mas é fora de base, tá? Se aplicar numa vaca que está em processo de lactação. Não é permitido a utilização de aditivos e coadjuvantes na tecnologia de leite pasteurizado. A denominação da venda do produto é leite pasteurizado integral, leite pasteurizado semidesnatado ou leite pasteurizado desnatado, segundo a classificação correspondente. O leite pasteurizado poderá receber denominação adicionais às previstas no capítulo, tá? Desde que justifique cientificamente e acompanhamento de procedimentos que garantam, tá, a rastreabilidade da origem do produto. Perdão, pessoal, a voz falhou aqui. Devendo as caracterizações adicionais estarem previstas no que couber, regulamento técnico. Bom? Artigo 21. Nós estamos finalizando esse artigo, tá, pessoal? Sempre que houver padronização, o teor de gordura do leite pasteurizado deve ser indicado no painel principal do rótulo. Tá? Isso é lei. Então, o produto pasteurizado ele tem que ser indicado. Qualquer produto comercializado ele tem que ser indicado e falar o que vai lá dentro. Tá? Próximo à denominação de venda, em caracteres destacados, né? Independentemente da classificação quanto ao teor de gordura. Bom, capítulo 3, pessoal. Regulamento técnico da identidade da qualidade do leite pasteurizado tipo A. Aí ele vai repetir N coisas, mas vamos lá. Tá? Artigo 22. Para os fins deste regulamento, leite pasteurizado tipo A é o leite fluido, produzido, beneficiado e envasado exclusivamente em granja leiteira. Então, o cara ele tira o leite, ele já invasa, embala, tudo lá na fazenda, tá? Submetido a um processo de pasteurização previsto na legislação vigente e destinado ao consumo humano direto. Por exemplo, tem uma marca famosa de leite, que é uns leites vendidos lá no atacadão, não sei se vocês já compraram. Uns leites de garrafinha, uns que é branco, uns pintinhas pretas. Alguém já comprou esse leite lá no atacadão, quem mora aqui? Ou já viu esse leite na cidade aí onde vocês moram? Leite caro até, que vem nas garrafinhas de plástico. Então, leite caro e é um leite tipo A. Ele é produzido lá na propriedade. Se eu não me engano, esse leite aí, acho que é na Bahia que é produzido. Eu tenho até o vídeo dele. Eu vou procurar o nome do leite, da marca, e vou mandar para vocês. Artigo 23. O leite pasteurizado tipo A deve ser envasado automaticamente. Rafael, envasado é ser ensacado. Por exemplo, você vai pôr o leite na garrafa, que lá é um processo de envasamento, tá? Automaticamente em circuito fechado. Ele é um circuito fechado. O leite pasteurizado tipo A, de acordo com o conteúdo da matéria gorda, é classificado como: ele é um leite integral, um semidesnatado ou desnatado, tá? Então é essa a opção, é o mesmo parâmetro, porém ele tem essas denominações. O leite cru refrigerado destinado à produção do leite tipo pasteurizado tipo A e seus derivados devem atender às características sensoriais e aos parâmetros físicos químicos consistentes nos artigos 4 e 5. Lá em cima, pessoal, tá? É obrigatório a homogeneização do leite, tá? Pasteurizado tipo A, integral e semidesnatado.
O leite cru refrigerado destinado à fabricação do leite pasteurizado tipo A não deve apresentar substâncias estranhas, nem qualquer outro, tá? A sua composição, tais como agentes inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes de acidez, reconstituinte, né, da densidade ou índice crioscópico. Por que disso, pessoal? Muitas vezes o pessoal burla a lei, coloca os neutralizantes de acidez, o leite fica como se fosse tirado na hora, que as vacas dele fossem as melhores. Enfim, não é assim que funciona, tá? Parágrafo único. O leite cru refrigerado não deve apresentar resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes, é que nós já falamos, tá bom? Olha para vocês verem o que a norma vem falando. O leite cru refrigerado, destinado à fabricação do leite tipo A, e seus derivados, quando eu falo derivado é iogurte, né, o iogurte, queijo, queijão, devem apresentar médias geométricas trimestrais de contagem padrão em placas, no máximo, tá? 10.000 unidades, quando eu falo unidade, desde formação de colônias por mililitros, bom? E contagem de células somáticas, que é o CCS, isso é importante vocês saberem, de 400.000 células por mililitros. É um cálculo, pessoal, muito bom de fazer, ótimo de fazer. Isso vocês vão ver quando analisar a TSCS, CBT, nós vamos fazer esses cálculos, tá bom? As médias geométricas devem considerar as análises realizadas no período de 3 meses consecutivos e ininterruptos, com no mínimo uma amostra quinzenal no leite tipo granja. Quando eu vou fazer isso, devido ao período chuvoso, se não der para a gente fazer esses cálculos, eu vou fazer esses cálculos em sala aqui para vocês. Vocês vão acompanhar. Eu vou mandar só uma tabela e nós vamos fazer os cálculos dessa tabela, tá bom? Deve ser efetuado a média geométrica entre os padrões, tá? Entre os resultados do mês, para representar este no cálculo de média geométrica trimestral. Todo mês eu vou contar lá. A cada 3 meses eu faço uma média desses parâmetros CCS, CBT e vejo se o produtor está ou não no padrão, tá? O produto dele. O leite pasteurizado tipo A deve atender as características sensoriais e os parâmetros físico-químicos constantes nos artigos 14 e 15. Lá em cima, que a gente já falou, tá? O cheiro, odor, enfim. O leite pasteurizado tipo A deve atender ao critério microbiológico estabelecido no anexo único desta instituição normativa. Ou seja, pessoal, tem que seguir. Sobre a questão da conservação, continua a mesma coisa, 4 graus Celsius. Estocagem do leite, tá? Em câmara frigorífica, 4 graus Celsius. Entrega ao consumo do leite pasteurizado, tá? 7 graus Celsius. O leite, pessoal, tipo A, não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como agentes inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes da acidez e reconstituintes de densidade ou índice crioscópico, tá? Não é permitido o uso de aditivo. Eu torno a falar para vocês, como técnico, vocês têm que saber isso, tá? Porque isso é o nome de vocês, isso é o título de vocês que vocês vão carregar. A denominação de venda do produto do leite pasteurizado tipo A integral, tá? Em relação à venda. Então, pasteurizado tipo A semidesnatado, tipo A desnatado, segundo a classificação correspondente. Aí vem aquela mesma coisa, sempre que houver padronização, o teor de gordura do leite pasteurizado deve ser indicado no painel principal do rótulo. Tudo tem que ser rotulado e colocado lá. As disposições finais desse artigo, pessoal, né, para a gente finalizar a nossa aula, o leite cru refrigerado que for recebido em estabelecimento que realiza comércio municipal, intermunicipal, bem como leite pasteurizado,
e o leite pasteurizado tipo A, elaborados nos mesmos estabelecimentos, terão critério regido por esta instrução normativa quanto aos estados e distritos federais e municípios não dispuserem da legislação própria equivalente. Ou seja, se não fizer o que está escrito na legislação, pessoal, o cara está ferrado, tá? Não é que ele tem que seguir tudo à risca, ele tem que fazer o que a legislação fala. Por exemplo, temperatura, a questão da característica do leite, né? O Conselho Consultivo da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle e Qualidade do Leite, que é o RBQL. Aqui em Goiânia nós temos o Laboratório de Qualidade do LQL, que faz análise de graça. Tá? Nós temos lá em Goiânia o LQL. Então tem a Rede Brasileira. Avaliará no mínimo a cada 2 anos a necessidade de revisão dos requisitos dispostos nessa instituição normativa, de acordo com a evolução da qualidade do leite. Então, se for fácil para o produtor ele seguir essas normas, a tendência disso é vigorar mais um pouco. Tá? Se está tendo dificuldade, se está tendo esse processo aí burocrático, eles vão revisionar e mudar e ter essa mudança. Tá? Essa normativa entra em vigor em 180 dias após a sua publicação. Tá bom? Então, pessoal, para vocês terem ideia do tanto que é. Aqui nós temos a questão do leite pasteurizado tipo A, é um parâmetro, né? Nós temos aqui alguns parâmetros, isso aqui eu vou explicar em aula prática, não vou explicar aqui no momento, para a gente poder estar conversando. Pessoal, entendidos até aqui? Ok, Ciro. Certo. Eu vou passar para vocês umas atividades, tá? Bem bacana, para a gente treinar nos nossos conhecimentos. É preciso, eu acredito que vocês estão meio cansados devido a tanta lei, a cabeça de vocês deve estar embaralhada, mas é preciso, meninos. Eu preciso passar isso para vocês. Não tem como eu pular e mostrar para vocês que o leite é bonitinho. Vocês são técnicos, vocês devem entender essa questão aí, né? Tanto vigor aí em cima da gente que é profissional para trabalhar aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer a chamada. Peço vocês que fiquem presentes na aula, não saia, porque tem que ficar aceitando toda hora, tem que ficar respondendo chat, e eu não dou conta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Calma aí, pessoal. Calma aí. Eu vou estar passando para vocês o vídeo da disciplina de extensão, tá? Os requisitos na semana que vem, aumentando mais uma semana para vocês, ou seja, não vai entregar mais dia 9, mas eu vou estar aberto para vocês poderem estar entregando assim que vocês fizerem, tá? Vamos lá. Alan Carlos, Ana Karen, Andreia. Antônio Soares, Carlos Henrique, Clébio. Clébio presente. Clei, Dean, Eduardo. Clay presente. Ignaldo, Fernando, Francisco. Gabriel Bordigon, Gabriel Cruvinel, Gislaine. Presente. Qual Gabriel? Cruvinel. Cruvinel presente. Elder, Hudson, Jailson. Presente, Helder presente. João Lucas, José Augusto, Josemar. João Lucas presente. Josemar presente. Oh. Júnior César, Leonardo, Lorival. Júnior César presença. Lucas Barros, Lucas Lincoln, Lucas Rezende. Lucas Vieira, Luiz Gustavo Mairo. Mariana, Marisa, Maurício.
O computador da Mariana travou, professor. Eu pedi para avisar aqui. Tá. Miranda tá presente, viu? Calma. Beleza, Miranda. Monaísa, Natal, Paulo Henrique. Natal Paulo presente. Henrique, presente. Beleza, coloquei presença para os dois. Paulo Saraiva. Rafael Luiz Borges está presente. Rafael Silva Campos. Hauer. Rafael, já coloquei presença para você, tá? Pode ligar o microfone. Hauer. Renner Pai, Renner Filho, Rodrigo, Ronilson, Vinícius, Warden, Wellington, Wilker. Ronilson presente. Peraí. Ronilson presente. Certo. Wellington também. Certinho, pessoal. Desde já, agradeço vocês. Me perguntaram com relação às aulas práticas. Mariana, coloquei presença. Antônio, também coloquei presença. O que acontece? Mediante o produtor, ele ficou meio restrito na hora de receber. Ele ficou de me dar a resposta, tá? Se não houver, eu não vou marcar a aula prática para a última hora, a gente estende o próximo prazo aí da nossa aula, tá bom? Certo, pessoal? Entendidos aí? Beleza. Certinho, então. O restante do pessoal, eu entendo, eu vou colocar o seguinte, quando eu fizer uma pergunta, alguma colocação e vocês não responder, aqueles que responderem eu vou colocar como ok, bom? Então, tudo bem, até mais, pessoal. Qualquer dúvida, me falem, esse foi o conteúdo programado para esta aula, para essa atividade, tá? As atividades vão estar lançadas no portal. Assim que eu finalizar mais um conteúdo, tá? Que eu já lanço, revigorando esse todos, tá bom? Ok, Ciro. Até então, pessoal. Bom final de semana, boa semana e bom final de semana para todos vocês. Para você também. Obrigado.